o senhor. Amigos, mais uma vez bom dia. É um prazer estar participando deste momento com vocês. Uma alegria de fato poder iniciar o dia na presença de Deus, tendo a oportunidade de interceder, de orar, conhecer e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Fabrício Moraes, moro aqui na cidade do Rio de Janeiro. Estou hoje como responsável aqui na União Sudeste Brasileira como secretário executivo, participando da administração da igreja para o estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e também Espírito Santo. Nós temos hoje um total de 242 mil membros espalhados em 2.600 igrejas. E eu sei que possivelmente nós temos aqui alguns dos nossos irmãos que pertencem ao estado de Minas Gerais, quem sabe o Rio de Janeiro, ou mesmo ali no Espírito Santo. É uma alegria falar para vocês e falar com vocês aqui sobre a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar profundamente sua vida e o seu lar aonde você está. Eu tive a alegria de conhecer a Sueli no ano passado. Eu estava aí nos Estados Unidos em uma semana de oração que eu fui convidado para realizar na igreja de New England e ela trouxe o louvor ali. No final nós conversamos um pouco. E eu vi que o ministério dela tem sido abençoado por onde ela passa. Que Deus continue abençoando você, Suelen. Que Deus continue também abençoando o Go Six. E já acompanhei algumas transmissões depois que fui convidado e vi que é um ministério que tem conduzido a palavra de Deus com perseverança, com persistência, através da oração, através da explanação da Bíblia. Fiquei feliz de poder ver alguns pastores, alguns amigos que já participaram aqui com vocês. Que Deus continue dando forças para que vocês permaneçam com esse propósito. Eu percebo que vocês se reúnem não só para orar por si, mas também para orar em prol dos amigos, e isso é importante. Que Deus possa abençoar profundamente vocês. Eu quero apresentar para vocês, de forma bem rápida, antes de abrir a Bíblia, a minha família. A Suelen já conheceu, no ano passado, a minha esposa, mas não conheceu os meus filhos. Essa daqui é minha esposa, Rafaela. Eu costumo brincar que é a mulher mais bonita aqui da Estrada União Indústria, 13.810, CEP 25.740.365, Itaipava, Vila Esperança, Petrópolis, próximo ao Castelo. Se você gravou o endereço, passe aqui depois para tomar um chá conosco, vai ser muito bem-vindo. Eu tenho três filhos. O Nicolas é o nosso primogênito, é o nosso filhinho, o nosso primeiro filho, né? O Nicolas, ele já está com 12 anos. Eu tenho também o Davi, que é o nosso filho do meio, ele tem 10 anos. E eu tenho a minha pequena menininha, Liz. A Liz tem 8 anos. Você vai observar que nós fomos reduzindo as letras, né? Eu brinco por onde eu passo, que eu comecei com 7 letras, 4 letras e terminei com 3 letras. Se eu tivesse mais um filho, quem sabe se chamaria Jó, mas nós ficamos só em três filhos. E o Jó eu quero conhecer quando estiver no céu com você, a história deste homem impressionante. Essa é a minha família, nós estamos casados há 15 anos e Deus tem nos dado bênçãos em meio ao desafio desta vida de pecado, desta vida com tantos problemas. Deus tem nos abençoado, nos guardado. Peço que vocês orem por nossa família. Minha esposa é professora aqui no Colégio Adventista do IPAI. Quem sabe alguns conhecem. Este é o meu lar, Rafaela e os nossos filhos. Eu apresentei minha família para vocês porque eu quero usar uma parte da nossa família como ilustração para a nossa mensagem desta manhã. Eu sei que você já esteve orando aí, eu também estive orando com a Suzana, e também com os pedidos que foram relatados. Que Deus possa abençoar. Mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos uma vez mais. Eu estou com a Bíblia aqui em minhas mãos e quero orar para que Deus possa, nos abençoar nessa reflexão. Senhor nosso Deus, graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos conectados através da tecnologia. Alguns se preparando para o trabalho, outros, quem sabe, ainda se organizando. E uns estão bem perto, outros estão um pouco mais longe.
mas o Senhor, com a tua bondade, pode nos alcançar, porque tu és onipresente, onipotente, e é com esta alegria e confiança que pedimos ao Senhor que o Senhor possa atender uma vez mais os pedidos, as súplicas dos teus filhos, e que o Senhor também fale conosco através da breve reflexão desta manhã, que a tua mão possa nos abençoar e nos alcançar aonde estamos. Este é o nosso desejo. Eu lhe peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor, com a tua palavra aberta, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você pode, em Lucas, capítulo 2, no verso 41. Nós iremos ler alguns poucos versos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 41 até o verso 52, relata um momento muito interessante na vida dos pais de Jesus, Maria e José, quando estes levaram Jesus para o templo, quando ele completou 12 anos de idade. Eu quero ler o texto e depois tirar algumas lições e aplicar para a nossa vida nesta manhã. Eu quero pedir a sua atenção. Você pode me acompanhar aqui na leitura que farei de forma breve. O verso 41 de Lucas 2 diz assim: Olha, todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam Nunca mais essa porra. E à noite, fica andando pela casa, fazendo zumbi, andando pra lá e pra cá, fala sério, viu? fazendo-lhe Aí eu perguntas, levantei, você que tá com sede? Levantei nada. mas o Aí viram, depois, ficaram tanto jeito que eu fiquei. maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: Por que me procurava? Não sabiam que eu tinha. Começo, realmente, vou jogar na cara. Não compreenderam, porém, as Eu palavras. tenho que cuidar daquela casa. Saudável, quiser cuidar Eu não. de quem está lá dentro, Eu não mandei você mandar embora. ele está precisando. Rose, Pastor, tem dá alguém licença, falando tem o ali e a gente não está telefone entendendo aberto, não nada. estou conseguindo fechar. Daisy, por gentileza, fecha seu telefone. E, pastor, o seu telefone foi fechado aí. Ok. Vamos ver se a gente consegue. Me perdoa aí, gente. Ok, abri aqui novamente. Seguindo a leitura, fique em paz, acontece, viu? No verso 50, da nossa leitura de Lucas capítulo 2 diz assim: Olha, não compreenderam, porém, as palavras. E voltou com eles para Nazaré. Era submisso a eles, a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também dos homens. Amigos, este é um texto que eu imagino que você conhece da Bíblia. É uma história que nós costumamos, em nosso ano bíblico, quem sabe em algumas meditações, ou você já até ouviu uma mensagem a respeito deste relato. Quando Jesus completou 12 anos de idade, ele foi levado pelos seus pais pela segunda vez ao templo. E a história diz que ao regressarem, eles não perceberam que Jesus havia ficado e acabaram retornando. E depois de um dia de caminhada, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E neste momento, com muita aflição, começaram a procurar Jesus. E então, só depois de um dia de procura, foi que eles conseguiram encontrar Jesus no templo. Esqueceram Jesus no templo, esqueceram a criança no templo. E a propósito, este foi o foco do título da nossa mensagem que compartilhei com a Roseli para que pudesse também compartilhar com vocês. Esqueceram de mim, né? É uma reflexão a um filme muito conhecido de pais que em uma viagem de fim de ano acabam esquecendo o filho em um aeroporto e esse filho volta para casa e acaba aprontando e você já conhece o filme. O filme é um filme de comédia americana muito conhecido. Jesus também foi esquecido pelos seus pais em um momento festivo.
A Bíblia diz que, ao completar 12 anos de idade, Jesus foi levado para poder participar dessa festa. Há algumas razões do porquê, né? Jerusalém tinha três festas importantes: era a festa do tabernáculo, a festa de Pentecoste e a festa da Páscoa. E ao completar 12 anos de idade, o menino judeu ele era confirmado como filho da lei. E ele se tornava pessoalmente obrigado a observar as várias ordenanças religiosas. O 12º ano de um menino marcava a transição entre a infância e a juventude. E foi nesse momento que, quando Jesus completou 12 anos de idade, que os seus pais o levaram para participar dessa festa. A Bíblia diz que os pais de Jesus já tinham o costume de ir todos os anos para Jerusalém. A viagem de Nazaré para Jerusalém tinha aproximadamente 100 quilômetros. Era uma viagem distante e ela não era como hoje em nossos dias, feita por meios de transportes que acabam trazendo uma agilidade ou até mesmo uma facilidade maior. Eles costumavam viajar no lombo de um jumentinho, de alguns animais. As mulheres costumavam sair à frente com os idosos e os homens e os mais jovens costumavam sair um pouquinho depois. Eles viajavam em grupos separados, em caravanas, e ao final do dia eles se encontravam, porque as mulheres caminhavam um pouco mais devagar com os idosos, e os homens então se encontravam, montavam seus acampamentos, ali descansavam. Muitas vezes, em determinado ponto, eles encontravam outras caravanas, e ali eles iam formando uma grande caravana que se dirigia para a festa da Páscoa. Havia uma ansiedade muito grande por esta festa, porque muitas das pessoas passavam o ano todo sem se conectar, sem encontrar os amigos, os parentes. Então, aquela festa não era só apenas um momento espiritual de celebração do povo, mas também era um momento de encontro, um momento onde as pessoas tinham a oportunidade de colocar, quem sabe, a conversa em dia, de compartilhar as novidades. Era um momento aguardado por todos. E por isso as pessoas se organizavam e viajavam dias até chegar em Jerusalém para celebrar a festa tão importante que mostrava o poder de Deus e também a libertação. A Bíblia diz que Jesus, ele havia sido levado com os seus pais para participar daquele momento. E ali, juntamente com os seus parentes, os seus amigos, Jesus passou todo aquele período da Páscoa. E ao terminar aquela festa, o texto diz que os pais de Jesus regressaram e esqueceram Jesus ali em Jerusalém, no templo. E ao retornarem, depois de um dia, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Eu compartilhei logo no início com vocês a foto da minha família. Eu tenho três filhos, um destes é uma menina muito especial que é a Liz. A Liz, ela, como nós chamamos carinhosamente, é a nossa rapinha do tacho, é a nossa florzinha aqui da nossa casa. A nossa pequena Liz, com 1 ano de idade, ela precisou fazer uma cirurgia muito delicada. Com poucos meses de vida, nós passamos por um aperto muito grande, descobrimos que ela tinha um problema sério no coração e enfrentamos um dos nossos desertos, um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Passamos 1 ano em oração, em tratamento, até que ela conseguisse ter condições para fazer uma cirurgia de peito aberto e colocar uma prótese no coração. E assim, Deus fez um milagre. E hoje, nossa pequena Liz tem 8 anos de idade, com muita saúde, com muito vigor. Deus, com a sua bondade, poupou e realizou um milagre na vida da nossa pequena Liz. Alguns anos atrás, nós estávamos no fim de semana, depois de um pôr do sol, no shopping, passeando em família, quando a minha esposa decidiu comprar uma roupa. Nós entramos em uma loja e ali naquela loja nós começamos a procurar algumas peças de roupas e eu decidi ir para um setor masculino com os dois meninos. A minha esposa estava com a minha pequena filha. E de repente, em dado momento, a minha esposa disse: Olha, eu não vou comprar nada aqui, eu vou em outra loja. E eu disse: Então vamos embora. E naquele momento, algo que eu imagino que aconteceu com Jesus,
ou melhor, com os pais de Jesus, a minha esposa olhou para mim e disse: Cadê a nossa filha? E imediatamente eu respondi: Está contigo. E a minha esposa: Não, está com você. E aí as crianças começaram: Ai meu Deus, cadê a Liz? Cadê a Liz? E aí o desespero, a angústia se apoderou de todos. A minha esposa, em prantos, começou a gritar e chamar pela nossa filha. E nós começamos a procurar entre as araras ali daquela loja e começamos a correr para um lado e para o outro. Eu não lembro ao certo quantos minutos durou, mas para mim foi uma eternidade, porque nós não encontrávamos a nossa filha. E naquele momento, a minha esposa, em angústia, começou a gritar e buscou a gerente da loja, e as pessoas começaram a observar. Eu imediatamente fui atrás para ver se tinha câmeras naquela loja para encontrar a nossa filha. E por alguns momentos, a minha mente se apoderou de trevas e eu imaginava já uma cena da minha filha, quem sabe, sendo raptada, de ter perdido a nossa filha, de ter perdido aquela que Deus havia poupado e com tanta oração e cuidado, carinho e amor, nós cuidávamos da nossa filha. Até que depois de alguns minutos, as crianças chorando, a minha esposa desesperada, na porta daquela loja, uma senhora veio com a nossa filha chorando e ela nos abraçou. A sua mãe então deu um abraço bem apertado. E eu me lembro muito bem da cena da minha esposa dizendo: Filha, por que você fez isso com a mamãe e com o papai? Por que que você se afastou? E ela então tentou explicar. Ela tinha um pouco mais de 4 anos de idade, e a gente abraçou e decidimos não mais fazer compras naquele dia, decidimos pegar o carro e ir para casa, porque o desespero e a angústia foi muito grande. Essa cena aconteceu com Maria e com José. Eu não sei como aconteceu nos detalhes, mas eu imagino que Maria possivelmente havia retornado um pouco à frente com as mulheres, quem sabe com os idosos. Quem sabe ela voltou com um coração tão pleno pela festa, por ter a oportunidade de rever as amigas, os amigos. A alegria era tão grande que, quem sabe, ela não percebeu que Jesus não estava com ela. Mas eu também não só coloco sobre Maria a responsabilidade, mas também sobre José, que possivelmente retornou um pouquinho depois e com os amigos começou a colocar o papo em dia da profissão, a novidade, tudo que havia acontecido naquele tempo de ausência, naquele momento de encontro. E pelo prazer e alegria de encontrar os parentes e de estarem em um momento de festa, eles não perceberam a ausência daqueles que jamais deveria ter se afastado de perto daquele que deveria estar o tempo todo com eles, que era Jesus. E amigos, por desfrutar do companheirismo e da presença dos amigos, aqueles pais perderam o seu filho, esqueceram o seu filho e passaram por momentos de densas trevas, um momento de angústia. O texto bíblico diz, no verso 48, que Maria, ao olhar para Jesus, disse: Por que você fez isso conosco? Estávamos aflitos à tua procura. Pelo caminho e o prazer de viajar com os amigos e conhecidos, absorveu-lhe a atenção e não perceberam a ausência até que chegou a noite. Os seus corações eles se encheram de negros e terríveis pressentimentos. Tremendo, quem sabe eles imaginaram ou eles se lembraram das tentativas do rei Herodes de tirar a vida de Jesus assim que Jesus nasceu. Jesus não fugiu deles. Jesus não se afastou deles. Eles esqueceram Jesus. Eles deixaram Jesus para trás. A culpa não foi de Jesus, a culpa foi dos seus pais, que negligenciaram o privilégio e a oportunidade de terem o Filho de Deus, ou o próprio Deus vivo com eles. Amigos, essa história nos mostra e nos revela algo importante para os nossos dias. Quantos de nós, por negligenciarmos a oração, a comunhão e a companhia de Deus, a companhia de Cristo, esquecemos a presença de Jesus e, quem sabe, assim como os pais de Jesus levaram um dia para poder perceber que não estavam na companhia de Cristo, quantos de nós perdemos dias, horas, perdemos, quem sabe, momentos importantes da nossa vida até perceber que esquecemos Jesus em algum lugar e que ele não mais faz parte, quem sabe, da nossa caminhada. Amigos, a consequência
de deixar Jesus para trás dos nossos planos, do nosso casamento, do nosso trabalho, são consequências irreparáveis. O desespero, a angústia, a tristeza, a aflição, a dor e a agonia, a ansiedade de alguém que perde alguém que ama, não pode ser preenchida com os anos, ou com um sonho, ou com uma viagem, porque quem amamos, queremos que essas pessoas estejam conosco. Eu vi vocês comentando acerca do luto de uma família, aí, se eu não me engano, em Framingham. Eu não sei de que se trata, mas eu imagino que vocês, com a família e os amigos, estão sofrendo. E eu clamo a Deus para que a bondade, o consolo e o conforto possam alcançar essa família. Porque perder alguém que nós amamos é uma dor que, infelizmente, nós não conseguimos nem descrever. Mas a palavra do Senhor nos diz que isso um dia terá um fim, isso um dia será vencido, e nós teremos a oportunidade de não nos preocuparmos mais com a morte, com o sofrimento, e todas as nossas lágrimas serão interrompidas, não haverá mais lágrimas. Mas eu quero hoje, nesta manhã, fazer um apelo para você que me assiste, para você que me ouve. Querido amigo, o livro desejado de todas as nações, na página 50, a serva do Senhor diz assim: olha. Pela negligência de um dia, os pais de Jesus perderam o Salvador. Custou-lhe 3 dias de ansiosas buscas a tornar a encontrá-lo. O mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, por maledicência ou negligência da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca a tornar achá-lo e a reconquistar a paz que perdemos. Amigo, eu não sei como têm sido os seus dias, eu não sei como têm sido os seus desafios, por onde você está. Mas eu quero hoje, em nome de Jesus, fazer um apelo ao seu coração. Não dê um passo sem conferir se Jesus não está do seu lado. Não tome nenhuma decisão sem antes se colocar de joelhos e consultar se o Senhor está contigo nessa decisão. Não permita que a ansiedade de conquistar algo lhe roube a oportunidade de conferir se Jesus está contigo nessa conquista. Corremos o risco de perder Jesus de vista por estarmos ocupados demais com o trabalho, com as festas, ocupados demais com os momentos de festa, de celebração aqui nessa terra. Os pais de Jesus, quem sabe, estavam encantados, estavam tão despreocupados que não perceberam a ausência de Cristo. Perdemos Jesus de vista quando passamos à frente dele a sua caminhada. Jesus tem que ser o primeiro. Ele não pode ficar para trás, ele precisa ser aquele que vai dar a direção e o norte para a nossa vida. Perdemos Jesus de vista quando não compreendemos que ele não só quer fazer parte da nossa vida em alguns poucos minutos da nossa manhã, mas em todo o nosso dia. Perdemos Jesus de vista quando não buscamos ele através da sua palavra ou em momentos de oração. Algo deu errado naquele dia porque os seus pais, por uma desatenção, acabaram deixando Jesus para trás. Que hoje, nesta manhã, nesse início de dia, você possa se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, por favor, não me permita entrar neste carro, não me permita, Senhor, sair do meu lar sem ter a certeza que o Senhor está comigo. Eu não quero esquecer o Senhor no meu trabalho, não quero esquecer o Senhor nos lugares onde eu passei. Eu quero que o Senhor esteja comigo nas minhas caravanas. Eu quero que o Senhor esteja comigo aonde o Senhor permitir e o Senhor desejar. Eu quero que o Senhor ali esteja comigo. A palavra do Senhor diz que se examinarmos as Escrituras e buscarmos encontrar nele, ele estará conosco, e se permanecermos nele, ele também nos abençoará. Amigos, o pior do que perder Jesus de vista é andar sem ter a companhia dele, sem perceber que ele não está conosco. Hoje é o dia de fazermos uma reflexão também em nossa vida e pedimos ao Senhor, Pai, por favor, nos ajude a não andarmos acreditando que o Senhor está conosco, mas quem sabe já faz dias que não estamos tendo a tua companhia. Se porventura você está alimentando algo em seu coração, ou se você tem passado uma luta que você não tem conseguido vencer, hoje eu quero encerrar o nosso encontro, o nosso momento, pedindo a Deus que lhe dê força e vitórias para que você não caminhe sem a presença de Cristo. Não esqueça, nem por um instante,
a presença daquele que quer estar contigo em toda a sua vida. Os pais de Jesus encontraram ele depois de 3 dias de dolorosa busca. Que você não precise passar nem por um dia, nem por uma hora, mas que você se lance nos braços do Senhor hoje, neste momento onde você está. Querido amigo, se você me permite, eu quero orar por você, orar por mim, pedindo ao Senhor misericórdia, porque muitas vezes somos como Paulo. O bem que desejamos não conseguimos fazer, e o mal que tanto odiamos, quantas vezes é o que praticamos na nossa natureza pecaminosa, muitas vezes somos conduzidos por aquilo que nos desafia a permanecermos na companhia de Cristo. Mas o Senhor é fiel e justo, e ele diz que se confessarmos os nossos pecados, ele pode nos perdoar e nos purificar e nos limpar de toda e qualquer imundícia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que ele seja a companhia sua hoje, no seu dia e na sua vida. Se é o seu desejo, eu quero te convidar aí com a sua câmera fechada, com a sua câmera aberta, quem sabe no celular, no carro, no computador, aonde você está. Se você vai, quem sabe, assistir essa transmissão depois deste momento ao vivo conosco aqui, não importa. O Senhor está contigo e Ele pode te abençoar. Feche seus olhos, eu quero orar por mim, quero orar por você e pelo seu lar também. Senhor meu Deus, nesta manhã especial, para alguns já, Senhor, a caminho do trabalho, para outros iniciando as atividades dessa semana. Queremos convidar o Senhor para estar conosco. Queremos suplicar o Senhor a tua misericórdia para a nossa vida. E queremos pedir ao Senhor, ao Pai, o teu perdão sobre as nossas falhas, sobre as nossas quedas. E pedir ao Senhor, por favor, ó Pai, nos perdoe e nos limpe e esteja conosco. Não nos permita, Senhor, pelo prazer desta terra, pelas conquistas transitórias, pelo envolvimento e a amizade e alegria, esquecermos o Senhor e não percebermos que o Senhor não está conosco. Mas nem por um instante, Senhor, não nos deixe nos afastar. E, por favor, abençoe os nossos planos, esteja conosco em nosso trabalho. Abençoe, por favor, o lar de cada um dos meus amigos que me ouvem. E que a tua companhia seja sentida nesta manhã e nesse dia. Lhe peço, Senhor, uma vez mais pelos pedidos e por aqueles que habitam em nosso coração. Suplico ao Senhor que abençoe todos os nossos amigos que lideram esse movimento de oração. Que o GoSix, ó Pai, continue levando esperança, levando comunhão e relacionamento, para que nenhum dos teus filhos possa se afastar e esquecer o Senhor na estrada desta vida. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus.